Boa noite, que a paz de Jesus envolva os corações. Agradecidos a Deus e a Jesus por mais esta abençoada oportunidade. Que esses espíritos amorosos, trabalhadores da seara do Cristo, incansáveis e pacientes, que tudo fazem para nos ajudar, possam levar o reconforto, a fé, a confiança, a coragem, a resignação aos corações aflitos. Que não nos falte a fé, a coragem, a força e a resignação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. O tema de hoje é bastante relevante, principalmente na atualidade que estamos vivendo hoje, onde mais próximos de familiares, pais e filhos principalmente. Um tema que não se esgota e pode-se reflexionar sobre ele, aprofundar a compreensão e melhorar a sua prática, a vivência. Havia uma queixa geral que a família estava outorgando a educação dos filhos à escola, onde muitos passavam a grande parte do dia. Sabemos que a escola pode ajudar na educação, na instrução e na sociabilidade, mas sabemos também que esse papel é principalmente da família, na educação do espírito, ajudar o reencarnante a desenvolver seus poderes latentes neste ato de doação que é a educação. A educação, um conjunto de hábitos adquiridos. Hoje que estamos nessa convivência mais estreita, como se dá esta orientação aos filhos? Iniciaremos com a leitura de uns parágrafos do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honra a teu pai e tua mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família, que está na página, é uma página de Santo Agostinho. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de ver entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. A tarefa não é tão difícil como podeis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore.
Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não têm do que lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso dos seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhes será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Dando prosseguimento, nós vamos ver uma mensagem de Joana de Ângeles no livro SOS Família, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Deveres dos Pais. Por impositivo da sabedoria divina, no homem a infância demora maior período do que em outro animal qualquer. Então, a infância no homem é um período mais longo. Isso porque, enquanto o espírito assume a pouco e pouco o controle da organização fisiológica de que se serve para o processo evolutivo, mais fácil se fazem as possibilidades para a fixação da aprendizagem e a aquisição dos hábitos que o nortearão por toda a existência planetária. Então, enquanto o espírito ainda está na fase infantil da sua reencarnação, ele é mais dócil, como vemos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Lembrando que a criança é um espírito reencarnado e que essa educação vai auxiliá-lo na sua própria evolução espiritual, como espírito imortal. Ana de Ângeles continua. Como decorrência, grande tarefa se reserva aos pais no que tange aos valores da educação, deveres que não podem ser postergados sob pena de lamentáveis consequências. Os filhos, esse patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo, através dos liames que a consanguinidade enseja, facultam o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si, a sublimação de afeições entre os que já se amam, o caldeamento, isto é, a troca, a mistura de experiências e o delinear e o traçar de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que merecem todo um investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores, por parte dos pais. Os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Evidentemente, as técnicas psicológicas e a metodologia da educação tornam-se fatores nobres para o êxito desse cometimento. Entretanto, o amor, que tem escasseado nos processos modernos da educação com lamentáveis resultados, possui os elementos essenciais para o feliz desiderato. Então, essa tarefa tão importante requer amor. No compromisso do amor estão evidentes o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos no longo processo da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. No lar, em consequência, prossegue sendo na atualidade de fundamental importância
no complexo mecanismo da educação. Nesse sentido, é de essencial relevância a lição dos exemplos, a par da assistência constante de que necessitam os caracteres em formação, a argila plástica que deve ser bem modelada. Então, a importância do exemplo. No capítulo da liberdade, esse fator basilar nunca deixar esquecido o dever da responsabilidade. Então, liberdade com responsabilidade. Liberdade de ação e responsabilidade dos atos, ajudando no discernimento desde cedo entre o que se deve, convém e se pode realizar. Sabemos o quanto é importante ter na família limites bem delineados, uma rotina diária, disciplina, uma disciplina com amor, que dá segurança. É a busca do equilíbrio, sim, sim e não, não. E Joana continua: plasma na personalidade em delineamento do filhinho os hábitos salutares. Diante dele, frágil de aparência, tenha em mente que se trata de um espírito comprometido com a retaguarda, que recomeça a experiência a penates, no lar, na família, e que muito depende de ti. Nem o excesso de severidade para com ele, nem o acúmulo de receios injustificados em relação a ele, ou a exagerada soma de aflição por ele. O quão importante aqui vemos o equilíbrio. Continuando, fala-lhe de Deus sem cessar, ilumina-lhe a consciência com a flama da fé rutilante, que lhe deve lucilar no íntimo como farol de bênçãos para todas as circunstâncias. É a fé resplandecente que deve iluminar ali como um farol. É o preparo para as provas da vida. Ensina-lhe a humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos como valorização preciosa das concessões divinas. Essas concessões, né? Tudo que Deus nos concede, os benefícios, o amparo, a sustentação, o respeito à vida e a todos. O que não lhe concedas por negligência, ele te cobrará depois. Se não dispões de maiores ou mais valiosos recursos para dar-lhe, ele saberá reconhecer e por isso mais te amará. E o quanto a doutrina espírita é luz em nossa vida, é o cristianismo redivivo. Todavia, se olvidaste de oferecer-lhe o melhor ao teu alcance, também ele compreenderá e, quiçá, reagirá de forma desagradável. Então, todo esse conhecimento espírita, isso não deve ser negligenciado. É importante que o espírito receba esse manancial de luz. Os pais educam para a sociedade quanto para si mesmo. Examina a tua vida e dela retira as experiências com que possas brindar a tua prole, os teus filhos. Tens conquistas pessoais, porquanto já trilhaste o caminho da infância, da adolescência e sabes, de modo próprio, discernir entre os erros e acertos dos teus educadores, identificando o que de melhor possuis para dar. Não poupes esforços na educação dos filhos. Os pais assumem desde antes do berço, com aqueles que receberão, na condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos, desde que serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e a cósmica, que rege os fenômenos da vida nos quais todos estamos mergulhados. Joana de Ângeles. E no livro Luz no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, há uma mensagem de Pio Ventania no Templo do Lar. Então ele coloca assim:
Indiscutivelmente, o avanço científico do mundo estabelece múltiplos sistemas de cura na atualidade terrestre. Vitaminas e hormônios, eletricidade e magnetismo, fluidos e melodias são recursos empregados no fortalecimento da saúde humana. Acreditamos, no entanto, que o culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio fisiopsíquico. O centro da vida reside na mente, e a mente se nutre de emoções e de ideias. E quem se coloca sob orientação do Cristo, aceitando-lhe o governo espiritual no campo íntimo, harmoniza-se com a boa lei, purificando propósitos, elevando atitudes e sublimando resoluções que edificam a consciência e o coração para a vida superior. Os princípios evangélicos são elementos de vida e convenientemente aplicados no recesso do lar, sanam as chagas da maledicência, previnem a cólera destrutiva, curam os efeitos desastrosos da imprudência, afastam os perigos da antipatia gratuita, balsamizam as úlceras da desilusão e favorecem o clima da fraternidade e da confiança, suscetível de criar a felicidade verdadeira para quantos se empenham na evolução, no reajuste, na melhoria e na elevação. Pensar bem é edificar o que é bom, e somente Jesus é o mestre do pensamento reto e purificado, a expressar-se em favor do erguimento comum, no repouso e no trabalho, no silêncio e no ruído, na dor e na alegria, que constituem importantes posições de nossa viagem para os cimos da vida. Cultivar o Evangelho no santuário familiar é nortear a nossa experiência para o reinado de Deus em nós e fora de nós. Criar semelhante serviço, pois, no domicílio de nossas almas, e sabemos que o lar é a escola primeira, então, criar semelhante serviço, pois, no domicílio de nossas almas é simples dever, porquanto, pela palavra que ensina e ajuda, aprenderemos a abrir as portas do coração para que, na intimidade de nós mesmos, possamos sentir a divina presença de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Pensemos agora nessa questão. E a evangelização que sabemos tão importante para a família espírita, a evangelização infantil. Se estamos longe da frequência ao centro espírita, como atender a essa tarefa primordial? Evangelização das crianças e jovens. E sabemos que nesse momento de isolamento no lar, junto à família, caberá também aos pais essa tarefa tão importante que vem em apoio, vem reforçar a educação, que é o conjunto de hábitos adquiridos, formando homens de bem, propiciando aos filhos nessa convivência harmoniosa do lar, nessa convivência fraterna, amorosa, o desenvolvimento de bons sentimentos. É o homem de bem no mundo melhor. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Novamente juntos e nos recordando que terminamos o nosso encontro passado com uma colocação do livro do Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. E a colocação era a seguinte:
A ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. A ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. Se assim é, e sabemos que é, vamos nos empenhar na conquista desses valores. Se a pandemia, como sabemos, é o látego, o chicote, não é? Para a mudança moral da Terra, quer dizer, vamos aprender a mudar pela dor, né? Então, se a pandemia é o látego para a mudança moral da Terra, vamos fazer uma viagem para dentro de nós e perceber o que temos que mudar, o que temos de melhorar e percebermos também o que há de positivo. Porque com certeza deve haver coisas positivas, há coisas positivas em nós, que nós temos que explorar mais, deixar vir à tona. É importante usarmos essas boas ferramentas que carregamos, que trazemos, porque isso nos ajudará nessa conquista desses valores, na conquista desses valores espirituais que nos tornarão pessoas melhores, que com certeza é o nosso objetivo, ou deveria ser. E nós vimos que o Senhor ali que estava sendo descrito, cuja desencarnação é relatada por Miranda, ele se encontrava ali em difícil situação, justamente por não ter buscado os valores espirituais. E na narrativa nós temos ali a fala do orientador Spinelli. Então o Miranda continua relatando: nosso orientador Spinelli explicou-nos que nada poderíamos fazer, porque eles estavam ali observando aquela situação dolorosa do desencarne desse senhor, né? E as companhias que que estavam ali esperando pelo desprendimento dele, como fruto de uma vida ligada a essas sintonias por determinada maneira de ser, por determinadas viciações, enfim, um quadro que ele construiu no decorrer da vida. Então, o Spinelli, o Miranda, aliás, está narrando: morrer é um fenômeno de alta magnitude, com consequente desencarnar com o espírito, quando o espírito se liberta dos despojos de que se beneficiou durante a existência física. Então, na verdade, nós falamos desencarnar, mas a desencarnação se completa quando o espírito se liberta dos despojos, né? Então, por isso que o Miranda coloca: morrer é um fenômeno de alta magnitude. Então, houve a morte, né? Os órgãos vitais pararam e o espírito não pode mais estar naquele corpo, né? Mas o desencarnar exige essa libertação desses despojos, que nem sempre se dá com facilidade. A cada instante, relata Miranda, morrem milhões de células que são substituídas, e o momento final é o resultado da fatalidade biológica que reconduz o ser às suas origens, que é o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Desse modo, deve-se viver no corpo com a consciência da transitoriedade dos órgãos, mantendo-se o nível mental em elevadas reflexões, de maneira a sintonizar com as esferas superiores, conservando-se distante do lixo vulgar das paixões asselvajadas, mantidas pelas mentes perversas da erraticidade. Então, sempre o alerta para a sintonia que corre por nossa conta. É muito mais difícil do que se imagina a libertação da influência dos espíritos inferiores, porque isso depende das construções mentais do encarnado, dos hábitos interiores que facultam a vinculação entre ambos. Por esta razão, a educação moral
tem um papel de grande importância na existência de todas as criaturas. A doutrina de Jesus é toda direcionada para a vida futura e da imortalidade que é real em relação à vida física de natureza temporal. Então, muitos quando leem ali os ensinamentos de Jesus, percebe que ele projeta muito para esse futuro, né? Porque esse futuro, essa libertação, é o retorno à verdadeira vida. Nós estamos na carne transitoriamente e precisamos aprender a viver bem para termos condições de estar bem quando de retorno à pátria espiritual. O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que retenham na retaguarda. A pandemia espalhava, então continua mirando em alguns pontos da narração. A pandemia espalhava o pavor na Itália e na Espanha, sucedendo-se as mortes e as acusações de autoridades de uns contra as de outros países, assim como em cada um faltando a lucidez para encarar o gravíssimo problema de saúde pública de maneira cautelosa e segura, buscando-se nas conquistas da ciência médica as respostas para as providências preventivas e curadoras. Então ele coloca das acusações entre países e das próprias acusações ali nos países respectivos, né? Infelizmente, o ser humano está sempre mais preocupado, vejam que grande verdade, infelizmente o ser humano está sempre mais preocupado com as aparências do que com as responsabilidades. E enquanto o anjo da desencarnação percorria as ruas do mundo, ceifando existências, as pessoas buscavam escusas para justificar-se, como se elas pudessem resolver a gravidade do problema. Instituições religiosas, retomando aqui, como se elas pudessem resolver a gravidade do problema. É claro que cada um tem que fazer a sua parte. Evidentemente que todos temos a nossa parte em toda essa situação. Cada um de nós, né? Parte médica, governantes, nós como sociedade, todos temos a nossa parte, mas compreendermos que há algo que nos escapa, né? É isso que muitos ainda não se deram conta. Por isso que ele diz, como se elas pudessem resolver a gravidade do problema. Instituições religiosas e grupos sociais logo se deram conta dos prejuízos que tomavam conta das vidas humanas. Evocando a gripe espanhola, possivelmente a mais terrificadora peste que invadiu o globo, contaminou 500 milhões de pessoas por as haver ceifado e pela maneira cruel com que recrudesceu. Então, muitos partiram e muitos sofreram ali as consequências, né, desse recrudescimento, arrastando-se por mais de 2 anos. Então, eles estavam se recordando disso que já tinham vivido, né? Em função de verem muita semelhança com o que vivemos hoje. E vamos buscar então, nesse mesmo capítulo, alguns trechos da fala do Dr. Bezerra de Menezes a essa equipe. A sociedade terrestre está necessitando aprender, pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento. Então vejam em quantos pontos eles recolocam, nos alertam das razões, dos objetivos, né, de Deus estar permitindo a humanidade da Terra estar vivendo essa situação.
Então, a sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. Então, o que nós temos que focar é essa educação mental, porque tudo, nós somos o que pensamos, então tudo está ligado aos nossos pensamentos. Compreendemos que não se trata de uma renovação quântica de um para outro momento, mas esses dias são o prenúncio do que podemos produzir em favor do mundo, conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos que elegerão o melhor rumo a tomar. Então está em nossas mãos o rumo que nós vamos dar. E dar a quem? Aos nossos pensamentos, que se traduzem no nosso comportamento. A questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro ao qual se vinculará. Os setores de saúde já possuem vários protocolos sobre o comportamento da pandemia. Na primeira fase, são sintomas da tosse seca, da febre, de dores no corpo, tudo como sinal de gripe. Logo depois vem o agravamento, até a fase que necessita de internação hospitalar, com a intubação do paciente e seus efeitos. Cabe-nos, então ele fala para o grupo, cabe-nos inspirar cuidados logo aos primeiros sinais, de modo que o organismo, amparado pelas substâncias anti-infecciosas, reaja e evite as fases seguintes. Nunca desconsiderar a excelência da oração, que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. A transmissão dos fluidos pelos passes é também de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis moralmente, portadores de faculdade e portadores da faculdade da cura. Em todos os momentos, vincular-se a Jesus, o divino amigo das almas, e aos seus mensageiros entregues à enfermagem da caridade na linha de frente, protegendo todos aqueles que correm perigos de contaminação. Então, nós vemos aqui as colocações de Dr. Bezerra de Menezes como preventivos para que evitemos que a doença avance. Ficou muito clara a posição do Dr. Bezerra de Menezes em favor dos tratamentos preventivos logo em início dos primeiros sinais, porque ajuda a não passar para as fases mais difíceis, sempre nos lembrando de que é importante que nos lembremos de que mesmo com todos os cuidados, mesmo alguém que tenha o hábito da oração, mesmo alguém de um padrão vibratório bom, em que tenha na sua vida ali o espírito de solidariedade, a piedade, o comportamento de fraternidade em relação a todos, mesmo nessas condições, a doença pode evoluir, culminando com a partida, culminando com a morte, porque isso depende das situações vividas no passado e das provas pedidas. Nunca nos esqueçamos das provas pedidas, daqueles que pedem determinado gênero de morte em determinado momento, né? Em determinadas circunstâncias. Então, não nos esqueçamos disso. Se temos, então,
essas descrições, e são tantas, de situações mais difíceis, né? Porque nós vemos ali muitas descrições em que eles nos alertam. Então, como o objetivo é nos ensinar, eles descrevem muitas situações dolorosas, como vários desencarnes semelhantes a desse senhor, né? Que estava ali num quadro muito doloroso por suas vinculações espirituais. Mas pelo baixo padrão vibratório, né? Mas nós temos em muitos pontos do livro também o relato, vamos ver um deles. Certamente outros grupos destacavam-se, formando uma psicosfera saudável, demonstrando que no pântano os lírios são mais perfumados e que uma faixa imensa da sociedade mantém valores éticos e comportamento compatíveis com as suas crenças religiosas, todas muito respeitáveis, ou mesmo filosofias comportamentais edificantes. Então, é importante que entendamos, embora vejamos ali estejamos mergulhados em situações muito difíceis, é importante que saibamos, né, sempre falamos ali da decadência moral da humanidade, é por isso que chegamos a este ponto que estamos vivendo hoje, mas é importante que entendamos, olha, uma imensa faixa. Então, aqueles que falam o mundo está perdido, é porque não temos como ter a visão real, né? A visão real do quadro da humanidade. Então, Dr. Bezerra deixa muito claro que uma imensa faixa da sociedade mantém valores éticos e comportamentais ligados ali às suas crenças religiosas ou não crença religiosa, e sim filosofias comportamentais edificantes. Na comunidade onde nos hospedávamos, relata Miranda, podíamos distinguir perfeitamente a aura brilhante dos dedicados trabalhadores, como de um grande número de assistidos que se mantinham vinculados à beleza, aos aspectos sadios da existência. Miranda aqui relata as suas experiências nessa casa espírita em que eles estavam hospedados, observando, né, os trabalhadores dedicados e os assistidos, os que frequentavam a casa e que mantinham uma aura brilhante, né? E vamos finalizar buscando no Evangelho segundo o Espiritismo a caridade segundo São Paulo, para que o nosso coração seja tocado da necessidade dessa prática constante em nossas vidas. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, eu sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, quer dizer, ainda que tenha tudo isso, se tiver toda a fé até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens no sustento dos pobres e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente. Ouçamos. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade,
essas 3 virtudes irmãs, né? Porém, a maior delas é a caridade. Paulo escreve isso em suas cartas aos Coríntios. Então ele compreende perfeitamente essa verdade e nos passa que ainda que tivéssemos tudo isso, ele reconheceu, ainda que ele tivesse tudo isso, sem a caridade ele nada seria. Então compreendamos a necessidade de colocarmos em nossas vidas como um hábito, como uma constante, a piedade, que é aquele sentimento que brota e que nos leva à caridade. E para isso precisamos construir um caminho que dulcifique o nosso coração, para que nos apiedemos e passemos a ter a ação em favor de nós mesmos, porque isso se reverte para nós mesmos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao próximo, começando em nossos lares, porque a caridade começa no lar. Com muita gratidão, roguemos a Deus a força, a coragem, a perseverança. Tenhamos um